Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Em primeiro lugar, gostaria de dar um bom dia a todos e a todas, parabenizar a mesa, parabenizar o tom do Congresso, muito interessante. E eu sou Ana Machado, psicóloga, acadêmica de Direito. Fui fazer Direito exatamente porque eu estava ficando louca no trabalho, por causa da esquizofrenia que o trabalho em saúde mental causa, por esse paradoxo mesmo de a gente prega uma coisa, faz outra, ao mesmo tempo que prega um tratamento aberto, um acolhimento aberto, instala câmeras. O que eu venho pedir e o que eu venho um pedido de socorro mesmo, porque atualmente o que é que acontece comigo? Eu estou fazendo parte da diretoria tanto do município quanto do estado com saúde mental, e no estado do Tocantins, na diretoria, a única coisa que eu faço é argumentar uma montanha de pedidos para internação compulsória e minimizar, reduzir um trabalho que poderia muito bem tá sendo utilizado para promoção e para prevenção em saúde mental. Então, pelo amor de Deus, façam alguma coisa antes que eu fique doida de pedra. E eu não quero ser representante de novo daquele livrinho, né? Manicômios, prisões e conventos, porque a gente está voltando aos manicômios quando a gente fala em mais cadeias. A gente está voltando aos manicômios quando fala... A senhora poderia finalizar com a pergunta, por favor? Estou finalizando. Por gentileza. Quando fala em comunidades terapêuticas e clínicas e internação compulsória, vamos proibir, pelo amor de Deus. É a minha fala. Obrigada. Por favor. O nome e a instituição, por favor. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Vanderly, eu sou assistente social. Vim nesse evento financiada pelo Conselho Regional de Serviço Social do Paraná. Queria iniciar, não é exatamente uma pergunta, é uma reflexão e uma proposta para o evento. Mas queria iniciar parabenizando a organização do evento pela grandeza do tema e pela oportunidade do momento. Queria dizer, então, fazer uma reflexão na fala da Luciana, se me permitir chamar assim. Eu peço, Luciana, por gentileza, ser sucinta, para não atrasarmos muita programação. Desculpe interromper, mas se pudesse ater a 1 minutinho só de exposição. Na sua fala, você... me desculpa, mas a interrupção acaba prejudicando o raciocínio. Então, se tivesse combinado o tempo, facilitaria. Perdão, mas é a orientação da organização. Eu compreendo. Na sua fala, você diz que a questão é de direitos humanos. E eu queria levantar 3 questões de direitos humanos que têm vindo já da 12ª Conferência Nacional de Saúde, que a gente tem trazido para o cenário nacional com grande polêmica e com grande dificuldade de posicionamento do governo federal e demais outros governos que têm essa origem popular, que é a questão em relação à descriminalização do aborto, os direitos da população homoafetiva e os direitos agora, a questão da guerra às drogas e do internamento compulsório. Queria dizer e concordar que essa questão ela é econômica e ela é política, porque faz parte da base do governo federal e outros governos de origem popular, a bancada evangélica. E o governo federal não vem a público se posicionar por conta de interesse de governabilidade de um projeto que nem é mais o projeto da sociedade. Cabe a nós, sociedade civil, a sociedade civil, fazer o enfrentamento, uma vez que o governo é de todos, é nosso também.
E nesse evento nós temos que sair com posição, com abaixo-assinado, contra o projeto de lei de Osmar Terra, a favor da implantação da rede de atenção psicossocial, conforme preconiza a Política Nacional de Saúde Mental. Obrigada. Obrigada. Vou voltar aos membros da mesa. Quem gostaria de comentar? Orlando, Luciana. Eu vejo, assim, a partir dessas reflexões, né, que acho que não houve efetivamente nenhuma pergunta, mas assim, a partir dessas reflexões, eu acho que esse congresso tem um papel muito importante, né, que é justamente agregar essas reflexões e para a gente poder construir encaminhamentos que vão sair desse congresso. Já que essa é uma das primeiras mesas, eu acho que proponho a vocês a reflexão e aqueles também que estão vindo aqui, reflexões e perguntas, que a gente possa, ao final, propor um documento, fazer, né, isso já está dentro da proposta, e que possa agregar essa contribuição dos participantes, né, isso é muito importante. O tema direitos humanos aqui no Brasil, hoje eu acho que passa por um processo de deixá-los, assim, o Brasil assinou os tratados e convenções, a gente deixa eles lá, mas a gente está passando por um momento de retrocesso na efetivação desses direitos. E eu não tenho dúvida que isso envolve, foram colocadas aqui a questão do aborto e outras, né, tantas, a questão indígena. Eu acho que a gente está precisando avançar bastante na efetivação desses direitos. Ou seja, nós já avançamos muito no sentido de assinar tratados, termos algumas leis aí que poderiam dar condições de se efetivamente ter maiores realizações, mas infelizmente eu acho que o momento é de paralisação nisso, infelizmente. Agora, nos cabe também cada um dentro do seu cotidiano, dentro da sua ação, né? Também eu acho que a gente não deve ficar culpando os outros, né? Não, a culpa é do governo, a culpa é dos evangélicos, a culpa, na verdade, são forças, né, que estão organizadas, e estão sendo ouvidas. Eu acho que o nosso grande desafio é nos organizarmos para termos força também de resistir e de confrontar ideias, né? Respeitando também assim, tem gente muito bem intencionada também que está trabalhando aí, que tem a melhor das intenções, né? Que talvez tenha alguma divergência com as nossas ideias, mas que também é bem intencionado. Mas eu acho que está faltando a gente se organizar melhor para defender bandeiras bandeiras que nos unam, né? E notadamente eu acho que os direitos humanos são o eixo central dessa construção, que a gente possa trabalhar a reação à internação compulsória, a questão da necessária descriminalização do aborto. Eu não falei aqui, mas a questão das mulheres, a questão de gênero, do grande número de mulheres encarceradas por tráfico de drogas. É o crime que mais encarcera mulheres, né? E essas mulheres são mães, essas mulheres têm família, muitas dessas mulheres, seus maridos também estão presos. Essa pesquisa que estou desenvolvendo agora. E o que a gente vê é que a intervenção penal também afeta essa família. Então, eu queria terminar aqui falando esse discurso, que eu entendo um falso discurso de defesa da família, que os evangélicos trabalham na mídia de forma tão, eu diria, eficaz, é um discurso que também nós devemos incorporar. O que está acontecendo com essas famílias que os filhos estão presos, que as mães estão encarceradas, que estão tendo seus direitos restringidos? Então, eu acho que é uma luta difícil, porque o momento não é o mais favorável, mas esse momento nos deve fortalecer para que a gente possa avançar. Eu acho que essa é a reflexão numa síntese das colocações que foram feitas. Obrigada. Zacone? Não, eu não sei. Eu acho que muita coisa é feita na luta pelos direitos humanos, né? Hoje em dia, essa coisa dos direitos humanos tem que ser vista de uma forma muito crítica, né? Porque a gente tem políticas de massacre que são fundamentadas em direitos humanos, para garantir a vida de uns em detrimento da vida de outros. Isso também é colocado dentro do campo dos direitos humanos. Essa internação compulsória muitas das vezes é discutida através da luta pelo direito à saúde do usuário, né? Então, acho que
os direitos humanos têm que ser problematizados hoje. Nós não podemos mais assumir o discurso dos direitos humanos como uma coisa abstrata, né? Algo que está fora da forma como se eles são efetivados. Porque se os direitos humanos são efetivados na forma da internação compulsória, eu tenho que dizer que eu sou contra os direitos humanos. Né? Então, acho que aí é que nós vamos trabalhar politicamente, porque direitos humanos não é uma coisa que está lá como direito. O direito, ele tem que ser visto não mais como um conjunto. Até a senhora de Tocantins, né? A senhora está fazendo direito, né? Meus pêsames, né? Acho que se a senhora estava confusa, agora a senhora vai enlouquecer de vez, né? O Gerardo é um exemplo disso. Olha lá o Gerardo. Gerardo fez direito, advogado, olha lá. Tá maluquinho, né, Gerardo? Saudade de você. Olha só, o que eu quero dizer é o seguinte: o direito não é um conjunto de normas abstratas. O direito não está na norma. O direito está nas relações onde ele é aplicado, na forma como ele é colocado no ambiente social. Vamos parar de discutir essa diferença entre traficante e usuário. Essa distinção é um marco que é feita no ambiente social, né? João Estrela, era traficante ou usuário? O traficante? Que isso, rapaz? Teve tratamento de usuário, teve penas de usuário, né? Foi internado, teve o perdão da sociedade, escreveu um livro. Traficante é o Tuxinha. Tá lá, bota lá no Google, Meu Nome Não é Tuxinha, desembargador Ciro Darlan, que quando lançaram o filme Meu Nome Não é Johnny, o desembargador Ciro Darlan do Rio de Janeiro, de uma forma brilhante, observou, engraçado, o Tuxinha escreveu o nome dele num samba na Mangueira, e a imprensa caiu de pau, a sociedade caiu de pau, dizendo que ele estava se escondendo atrás do seu próprio nome, porque o Tuxinha nasceu para ser Tuxinha e vai morrer Tuxinha. Agora, o João Estrela não, ele pode ser resgatado. Por quê? Porque quem é traficante, quem é usuário, é uma construção que nós fazemos no ambiente social. Aliás, o crime não está no papel, o crime não está na natureza. O crime não existe nem como algo num estado natural, nem como algo normativo. Alguém de nós aqui olha uma mulher que pratica aborto como criminosa? Nenhum de nós observa uma mulher que faz aborto como criminosa, embora o aborto esteja previsto na lei como crime. Então a criminologia crítica já trouxe os elementos para que a gente possa observar que o crime e o criminoso são construídos socialmente. A construção do traficante e do usuário é feito no ambiente social, não é feito na norma. Nós temos que... E os direitos humanos também. Por que eu estou falando isso? Os direitos humanos, eles também não estão na Declaração Universal. Então, os direitos humanos estão nas relações como eles são aplicados. E hoje, sabe como é que se aplica os direitos humanos? O mesmo avião que joga bomba leva os remédios. Isso é os direitos humanos, né? Isso foi falado pelo Zizek. O Zizek, ele falou, o mesmo avião que joga as bombas, joga os remédios, né? Nós vivemos hoje um estado de exceção, de ocupação militar de áreas pobres no mundo. Porque, reparem, quando Mike Davis, que é autor do livro chamado Planeta Favela, teve no Brasil em 2008, Mike Davis deu uma entrevista para o estado de São Paulo, no livro de Cidades, falando: o Brasil, o exército brasileiro não está no Haiti em missão humanitária. O exército brasileiro está no Haiti treinando militares para ocupar áreas pobres no Brasil. E não deu outra. Quando fizeram a ocupação do Complexo do Alemão, foi o general que estava lá no Haiti que foi chamado para fazer a ocupação do exército alemão, do exército alemão, do Complexo do Alemão. Então, a gente tem que se tocar o seguinte: tudo que está sendo feito no Haiti é em nome dos direitos humanos. É ação humanitária, que tem o seguinte lema no Exército: braço forte e mão amiga. Porque é assim que os direitos humanos operam hoje, com braço forte e mão amiga. Então a gente tem que fazer a crítica dos direitos humanos também. Não adianta a gente ficar atrás dos direitos humanos. Aliás, não adianta a gente ficar atrás dos direitos, porque não é o direito que vai resolver a parada. O que vai resolver a parada é a política. É isso aqui que nós estamos fazendo. É o Congresso, é o debate, é fazer que nem o Gerardo fez. Tem que botar para correr mesmo. Botou para correr e vamos embora. É na política, não tem outro caminho. Obrigada, Zacconi. Pelo avançar da hora, infelizmente, vamos para o último bloco de perguntas. Peço mais uma vez, desculpa se eu estou sendo excessivamente exigente em relação ao prazo, mas é que a programação é bastante extensa e, a pedido da organização, a gente precisa respeitar um pouquinho o horário. Por favor. Quem vai fazer pergunta? Bom dia. O nome e instituição, por favor. Meu nome é Fabiano, eu sou antropólogo da Universidade Federal da Bahia.
E, na verdade, eu estou aqui para pedir um comentário. E também foi uma parte de uma promessa, né? Foi uma promessa que eu fiz para um líder religioso, Rai Geraldinho. Muitos de vocês devem conhecer, ele está preso. E ele escreveu na prisão essa carta. Eu vou ler, para ser sucinto, desculpem, eu vou ler só alguns trechos. Que o infinito amor de Jah, nosso Pai Todo-Poderoso, ilumine nossas consciências para que possa prosseguir no caminho da evolução. Enfim, ele vai dizendo, né, o sistema continua a coibir a vontade do indivíduo, tentam nos comparar a viciados, mas viciado é o sistema autoritário e violento. A real verdade é que lutamos contra um monstro que sobrevive das trevas, do autoritarismo violento e insensível, alimentado pelos homens por trás da cortina, que encontram lucro em tudo o que vem e controlam em massa, né? Então, Rai Geraldinho, preso desde 15/8/2012, acusado de tráfico de drogas e formação de quadrilha por plantar cannabis em sua igreja, denominada a primeira Nhumbing Ethiopic Coptic de Sião. Ou seja, eu prometi a ele que traria essa mensagem aqui, e aí a mesa, como o tema é relacionado à guerra às drogas, poderia comentar um pouco. Obrigado. Obrigada. Bom dia, meu nome é Adriano, eu sou educador social, trabalho com a inclusão social de moradores em situação de rua na Cracolândia e sou membro da ABRAND, da Associação Brasileira de Estudos Interdisciplinares sobre Drogas. Minha pergunta vai ser um pouco pontual. Na área do direito penal, dona Luciana, e na área da polícia, doutor Orlando, qual é o maior desafio e quais são as maiores dificuldades de se trabalhar, de se implementar ou de criar espaços de discussão de redução de danos, uso consciente, promoção de autonomia numa cultura pautada por vieses conservadores, proibicionistas, religiosos e preconceituosos? Aí. Obrigada, Adriano. Ótima pergunta. Próximo. Bom dia, meu nome é Rafael, sou da Procuradoria-Geral do município de Gravataí. Trabalho com direito à saúde, defendendo o município nas ações de direito à saúde. Inclusive, se outros advogados públicos estiverem na plateia, depois me procurem para que a gente forme uma rede e troque ideias nesse sentido. A minha pergunta é bem objetiva para o Orlando. O que são, afinal, autos de resistência? Que eu gostaria que esclarecesse a plateia. Obrigado. Obrigada. Por favor. Bom dia, meu nome é Rogéria, sou psicóloga, também sou estudante de Direito, mas não fui fazer Direito para não enlouquecer, não, graças a Deus fui fazer mesmo porque me identifico. Vou ser bem objetiva. A minha pergunta é para o delegado, doutor Zacconi. Eu trabalho na Corregedoria da Polícia Civil, onde faço avaliação forense de policiais que respondem procedimento. A minha estatística, hoje atual, maior, inclusive de delegados de polícia, que está maior do que os de investigadores, das minhas avaliações, são dos procedimentos com relação ao uso de drogas e tráfico. A minha pergunta é, na sua visão de policial, o senhor concorda que um policial que use drogas e que esteja afetando a sua performance policial, a corporação obrigue a fazer o tratamento? É só essa pergunta. Obrigada. Obrigada. A última pergunta ou mais duas? Última. Bom dia, meu nome é Ana, eu sou de Natal, da UFRN, faço gestão de políticas públicas e sou da Marcha da Maconha de lá. E o meu trabalho aqui é exatamente sobre o que vocês colocaram na mesa. Fico muito feliz com a fala de vocês, que é exatamente isso. Quando você fala sobre a mãe que chega lá no cara para falar: o meu filho fiz tudo para tirar ele dali, por que não organizar para que ele não esteja ilícito dentro do sistema? Então o filho ele estaria dentro de um sistema lícito, então ele estaria ganhando com isso e a mãe não teria que tirar ele dali. Como fazer isso, né? Essa pergunta. Porque o Brasil teria essa capacidade, teria esse dinheiro, teria essa economia. Então eu queria de vocês um viés como seria essa economia, se tornasse lícito, como seria isso, entendeu?
com as porcentagens de dinheiro que seria isso, se alguém puder falar alguma coisa do tipo. Obrigada. Obrigada. Quem gostaria? Luciano? É melhor a gente segurar, né? Para ir respondendo, depois senão não vou lembrar. Tem mais uma, a última, por favor. Meu nome é Danilo, sou estudante de odontologia da Unip. Eu gostaria de saber se aqui no Brasil, em relação às penitenciárias, né, que não tem estrutura para tanta gente presa, e se está tendo algum indício de que possa ocorrer a privatização das cadeias, como está acontecendo nos Estados Unidos, né? Só isso. Obrigada. Luciana, Zacconi, quem gostaria? Posso ir? Bom, vamos lá. Eu lembro aqui, vagamente, uma das perguntas, né? Mas vamos começar da primeira. Por que a polícia não... O que está faltando para as polícias, digamos assim, né? Entrarem mais a fundo num debate acerca da necessidade da legalização? A primeira pergunta foi mais ou menos sobre isso. Eu acho que falta comunicar informação. O processo que nós estamos vivendo hoje no Brasil é de uma barbarização da polícia, principalmente no sentido de tirar das polícias o pensamento crítico. A Academia de Polícia do Rio de Janeiro não tem biblioteca. Não tem uma biblioteca dentro da Academia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro. E por que isso? Isso não é à toa, isso não é um acaso, isso é uma estratégia. Se você emburrece a polícia, é muito mais fácil você controlá-la e fazer com que ela realize as funções que são as piores. Pior do que o desvio de função das polícias são as funções da polícia. Isso é muito pior. Mas fica todo mundo escandalizado com os desvios de função. O policial pegou um dinheirinho aqui, fez não sei o que ali. Isso é escândalo. Agora, essa matança que eu falei que é feita dentro do direito não escandaliza ninguém. Porque isso aqui é função. Isso aqui não é desvio de função. Isso é função. Está legitimado. Já teve época do Estado do Rio de Janeiro que se pagou gratificação, né, para o policial, chamado gratificação para o oeste, policial que matasse, né? Muitos promotores dizem que as mortes praticadas no auto de resistência, eu já vou explicar o que é um auto de resistência, a partir desse auto de resistência, são feitas através do chamado estrito cumprimento do dever legal, como se existisse dever da polícia matar. Agora, emburreceram a polícia. Claro que emburreceram a polícia. A criminologia entrou no Brasil pelas academias de polícia. Quem trouxe o pensamento do Lombroso, a criminologia positivista para o Brasil, foram as polícias. E os magistrados, né, os juízes, iam dentro da academia de polícia buscar o conhecimento, né? Mas naquele momento era importante que a polícia detivesse aquele saber. Hoje não é importante mais que a polícia detenha saber nenhum. Então vão emburrecendo a polícia a ponto de um delegado federal do Rio de Janeiro uma vez olhar para mim de forma crítica e falar: o Zacconi é um delegado pensador. E ele falou aquilo como se fosse assim, a maior ofensa do mundo. Delegado pensador no Rio de Janeiro é um idiota, né? O bom delegado no Rio de Janeiro é o chamado delegado operacional. Pelo amor de Deus, o que é um delegado operacional? Vai trocar tiro no morro, igual a qualquer cabo, não menosprezando os cabos, mas não vai fazer diferença nenhuma entre ele ser delegado e ele ser cabo da PM, porque ele está realizando a mesma função, né? Então acho que o que está faltando é a gente qualificar as polícias, e isso vai ser uma luta política, porque eles não querem. Não querem porque é perigoso. É perigoso, porque eu assisti uma palestra do professor Zaffaroni no Rio de Janeiro, num seminário do Instituto Carioca de Criminologia, que ele falou que as polícias hoje têm condição de dar um golpe de Estado na América Latina. Tem condição de dar um golpe de Estado. E ele falou isso antes daquele acontecimento que a polícia invadiu o palácio lá na Nicarágua. Foi não. Foi no Equador, desculpa. Foi no Equador. Ele falou isso antes. Aí eu perguntei para ele numa entrevista: mas vem cá, professor, da mesma forma que a polícia pode dar um golpe de Estado, ela não poderia, de alguma forma, como as Forças Armadas já fizeram em algum momento da história, ficar mais próximo ao anseio popular? E ao invés de dar um golpe de Estado, promover uma revolução? Ele falou: pois é por isso que a polícia está sucateada. Porque toda a política é feita em cima da segurança pública, todos os louros colhidos pelos políticos é em cima da tropa de elite, que faz o serviço sujo, né? Mas essa polícia não pode se qualificar, porque senão ela vai questionar isso. Ela vai querer saber qual é a parte dela, né, no bolo, porque hoje política é divisão de bolo. A política se transformou hoje numa divisão de bolo. A polícia vai virar e vai falar: qual é meu pedaço desse bolo? E isso os políticos não querem, né? Porque para a polícia sempre é migalha, né? Mas aí no dia que nós qualificarmos a polícia para esse ponto, aí nós vamos conseguir avançar no debate. E a LIP Brasil,
está aqui a nossa presidenta, Maria Lúcia Canã, tem como uma das funções isso, levar informação para os policiais acerca da necessidade da legalização de drogas no Brasil, através de um discurso político, através de um discurso que mostre como que o policial fica no fronte de uma guerra onde ele não ganha nada, a sociedade não ganha nada, né? E tem que mostrar para o policial quem é que está ganhando com isso. Aí nós vamos conseguir trazer as polícias. O auto de resistência, que é a segunda questão, que é importante. O auto de resistência é um inquérito policial, que chama auto de resistência através de alguns decretos que foram se desenvolvendo durante o período de ditadura militar, onde o policial que mata um civil, estando ele em serviço, não é preso em flagrante. Qualquer pessoa, se matar alguém, e se ela, né, for identificada matando alguém, ela vai ter uma prisão em flagrante que pode ser relaxada, pode ter uma liberdade provisória, desde que presente alguns elementos. O policial não. O policial tem uma presunção de legitimidade nos seus atos. Então, quando ele mata alguém, ele não é preso, ele apresenta aquele fato na delegacia e aí se instaura um inquérito policial que se chama auto de resistência. Nesse inquérito policial se constrói a legitimidade da morte praticada pelo policial. É isso que eu estou preocupado. Eu não quero saber se teve execução, se não teve execução. Isso vai ser muito difícil para o inquérito construir, né? O que vai ser possível é a gente falar, olha, qual é o discurso que existe nesses autos de resistência a legitimar essas mortes. E eu tenho observado que o discurso feito é na identificação do morto como criminoso, perigoso, eliminável, como traficante. Isso é o que legitima a morte. Então, a auto de resistência é esse inquérito que legitima esse massacre que nós trouxemos os números aqui. E tem uma outra pergunta, do policial que usa droga. Caramba, foi você que fez? Ó, pior não é quando o policial usa droga e ele começa a dar problema, não. O que acontece muito é o policial usar droga e ele participar mais ativamente das funções que lhe são delegadas. Conheço muitos que sobem um morro na guerra às drogas usando droga, cheirando. Ele não está trazendo problema nenhum. Aquilo ali está sendo só o combustível para ele efetivar de uma forma mais efetiva as missões que lhe são conferidas, né? Esse policial não aparece. Vai aparecer o problemático, né? Mas eu não sei, né? Como é que vai ser feito em relação a esse que quer o tratamento. Lá no Rio de Janeiro hoje, nós não temos nenhum serviço, a ponto de ter tido uma palestra recente na Calepol e um policial ter me procurado falando assim, doutor, eu estou com problema com drogas. Eu estou usando Rivotril há 2 anos. Né? Eu ando com Rivotril no carro. Né? Porque também temos que ver a questão das drogas ilícitas, das drogas lícitas, que, vou te falar, hoje é o maior problema dos policiais. O maior problema dos policiais não é o uso de maconha, cocaína, isso aí não é a grande quantidade dos usuários policiais e não policiais também, porque a polícia está dentro da sociedade. O principal problema hoje de drogas na polícia é o álcool, né? E Rivotril, que também a polícia é o reflexo da sociedade, isso não é só exclusividade da polícia. Agora, obrigar o policial a se tratar, isso não existe. Nós somos contra a internação compulsória e qualquer forma de obrigatoriedade do tratamento. Agora, disponibilizar, né, a oportunidade dele, né, querendo, né, nessa relação problemática com a droga se tratar, não sei se é na corregedoria. Sim, não faça isso na corregedoria, por favor. Não, porque se você oferece a oportunidade do policial, né, na corregedoria, a corregedoria é um lugar de... Mas por é favor, dentro? Concluindo. Então, concluindo. Eu não me lembro da última pergunta. Mas eu acho que eu já concluí, então, se eu não me lembro, né? É isso. Qual? Hein? Auto de resistência já foi respondido. Eu vou passar... Geraldinho? A Luciana, vou passar a palavra para a Luciana para responder e depois eu volto para encerrar com o Zacone. O que eles falaram? Eu não entendi também. O que é? Mas eu vou passar para a Luciana, por favor. Bom, gente, eu acho que essa questão do Geraldinho e redução de danos, direitos humanos, na forma como eu estou colocando, eu acho que isso tudo está conectado. E eu queria dizer, da forma mais acadêmica possível, que eu concordo com os objetivos do Zacone, mas talvez nós tenhamos alguma divergência em relação aos métodos, né?
Eu trabalho com um marco teórico crítico dos direitos humanos que pretende a construção desse discurso a partir da emancipação, né? Os direitos humanos como um discurso emancipatório que eu entendo que a gente não pode abrir mão. Nós deixarmos esse discurso também nas mãos de quem quer se apropriar dele, como hoje a gente observa na esfera internacional, eu considero um risco. Eu acho que os movimentos têm que se apropriar desse discurso dos direitos humanos como um discurso emancipatório na linha de Boaventura de Souza Santos, que é um pensador que particularmente me identifico. Nesse sentido, nós vamos ter redução de danos aí, como também uma estratégia, no meu entender, revolucionária, que os órgãos internacionais morrem de medo, né? Então, vocês podem perceber que em nenhum documento das Nações Unidas eles autorizam colocar os termos direitos humanos. Por quê? Isso é simbólico, isso é importantíssimo a gente resgatar. A redução de danos como uma prática que a gente precisa efetivar, garantir, lutar por ela, porque é uma lógica totalmente oposta à lógica proibicionista. Na perspectiva dos modelos, eu entendo que o modelo de redução de danos que vai buscar uma abordagem garantidora de direitos em relação ao usuário e muito mais eficaz, né? Ela vai permitir você desenvolver políticas públicas totalmente diferenciadas daquelas políticas públicas na lógica proibicionista. Então, nós devemos sim, não só, eu não saberia aqui dizer, eu acho que é a questão do pessoal da saúde, que vai aprofundar isso nas outras mesas, né? Mas assim, eu particularmente trabalho com a defesa desse modelo da redução de danos, do discurso da redução de danos e da prática cotidiana da redução de danos, pela sua potencialidade de transformar a nossa realidade, em oposição extrema ao que se trabalha aí com internação compulsória, criminalização, penalização e proibição, né? E, nesse sentido, o discurso crítico dos direitos humanos, os direitos humanos enquanto, na sua capacidade de emancipar o ser humano e não de tornar o ser humano um objeto de uma política, vai implicar claramente na politização do tema. Ou seja, nós politizarmos o tema direitos humanos para que ele esteja na agenda e possa ser um instrumento de transformação. E em relação ao Geraldinho, não tenho dúvida que é isso. Se você está dentro de um sistema, que eu fico apavorada com essa quantidade de gente querendo fazer direito. Não façam. A formação jurídica é conservadora, ela é difícil, ela fecha as mentes em vez de abrir, né? Daí a minha grande luta na faculdade de Direito para ter um discurso crítico contra o positivismo, mas é difícil, gente, é difícil. Mas, enfim, eu estou concluindo. Nesse sentido, eu acho o seguinte, nós estamos hoje num sistema que nos prevê algumas janelas, algumas oportunidades, a gente tem que botar um bug nesse sistema, né? Aparentemente, esse sistema funciona com uma certa agilidade. Nós temos que criar alguns problemas para o sistema. E o discurso dos direitos humanos, das garantias, da Constituição, tem esse potencial. No meu entender, trabalhar o caso juridicamente de uma pessoa que está sendo encarcerada dentro de uma utilização de uma substância que é tratada como ilícita, mas utilizando os tratados de direitos humanos, a nossa própria lei de drogas, que é o aspecto cultural e religioso, que não pode ser freado pela lei penal. A lei penal não pode desrespeitar a Constituição e tratar um caso de uso cultural, como foi o caso da ayahuasca também, que nós tivemos uma importante discussão, e hoje, graças a Edward, Bia e outros tantos que trabalharam nessa regulamentação da ayahuasca, é trazer, para contradizer o discurso incriminador, trazer esse discurso dos direitos humanos e tentar, ainda dentro desse sistema, alcançar algumas janelas. Eu acho que esse caso é um absurdo. A gente deve trabalhar juridicamente com a perspectiva das garantias dos direitos culturais, ao uso religioso, ritualístico e cultural das substâncias, como uma das defesas mais importantes nesse processo ainda intermediário da gente lutar por uma transformação maior nas nossas políticas. Enfim, acho que era isso. Obrigada, Luciana. Obrigada, Zacone. Obrigada a todos. Desculpe as sucessivas interrupções e o controle exagerado do tempo, mas nós já estamos bastante atrasados. Eu passo para o cerimonialista. Obrigada.